Bom dia, vamos lá. Como prometido, né? Orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por conjunção integrante. Sempre aparecem as conjunções que e se. Elas é que separam as orações. Mais uma vez, na verdade, é mais de uma oração, né? E elas só têm o papel de juntar, de unir as duas orações no período composto. Vamos começar por essa daqui, a oração subordinada substantiva subjetiva, que tem a função sintática de sujeito. Repara que aqui, ó, é necessário, tem um verbo, então aqui é uma oração. E a partir do que, né, é outra oração, que se use capacete. Na oração principal, essa aqui que não é introduzida pela conjunção que, nem se, não tem sujeito, ó. É necessário, não tá tendo sujeito aqui, ó. Não tem sujeito aqui, ó. Que se use capacete é a oração que é subordinada a é necessário. Vamos lá. Não há sujeito na oração principal e o pulo do gato é o seguinte: começa com o verbo na terceira pessoa do singular. Olha aqui, ó. O verbo ser está na terceira pessoa do singular. Eu sou, tu és, ele é. Na terceira pessoa do singular. Começou com o verbo na terceira pessoa do singular na oração principal, a oração subordinada vai ser substantiva subjetiva. Vamos à outra. A oração subordinada substantiva objetiva direta. Ó, tem sujeito na primeira. Olha aqui, a oração principal. Eu desejo, ó, só que o eu está oculto. Mas tem o eu aí oculto. Então tem sujeito na primeira. Mas ele pergunta ao verbo, ela pergunta ao verbo, o quê? Quem faz a pergunta o que ou a pergunta quem é o verbo transitivo direto. Então a resposta vai ser objetiva direta. Que vocês sejam felizes vai ser a oração subordinada substantiva objetiva direta por causa da pergunta o que aqui feita a um verbo. Aí eu coloco aqui, ó, macete, faz a pergunta o que ou quem ao verbo. Objetiva indireta. É a mesma situação do objeto indireto. Faz a pergunta, né, de que, de quem, para quem, com quem, em quem, a quem, por quem. Mas detalhe importante, essa pergunta é feita ao verbo. Olha aqui o sujeito, ó, o gerente, ó, tem sempre sujeito na primeira. Ó. O gerente precisa, olha a pergunta, precisa de quê? Então, aquela dali, né, que tem o que, né, a conjunção integrante, vai ser oração subordinada substantiva objetiva indireta. Observa essa é muito interessante, a substantiva completiva nominal. Você faz pergunta a uma palavra que não é verbo. Não dá para conjugar. Eu medo, tu medas, não existe isso, né? Então, tá fazendo uma pergunta, ó, ela sente medo de quê? Tá fazendo uma pergunta a um nome, a um substantivo, né? Medo é um substantivo abstrato. Ela sente medo de quê? De que a prova esteja difícil. Então, essa vai ser uma oração subordinada substantiva que completa um nome, ou seja, completiva nominal, porque medo não é verbo. Observação, a pergunta é a nome e não a verbo. Predicativa. A predicativa também tem sujeito na primeira, ó. E o verbo de ligação divide essas orações, ó, divide a oração, né? Fica bem no meio aqui, ó, ligada à conjunção integrante que é aqui, ó. A verdade é que ela não voltará, verbo de ligação. Então essa daqui é uma oração subordinada substantiva predicativa. Não coloquei aqui, né? Deveria ter colocado aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui agora. Não. Depois eu escrevo aqui e mando a foto para vocês.
O sujeito é um substantivo abstrato. O verbo de ligação divide as orações, ó. Verdade é substantivo abstrato. Esse aí é o pulo do gato. E por último, e a mais fácil de todas, né, é a substantiva apositiva. Lembra que eu falei sobre aposto, expliquei que aposto é um termo explicativo e que geralmente vem depois de pontuação, ó. Geralmente sempre vem com pontuação, geralmente 2 pontos ou vírgula. Ela disse isso, olha, 2 pontos, que viria mais cedo. Então essa daqui é a oração subordinada substantiva apositiva, porque tem a função aqui, ó, de aposto, de explicar o que ela disse, tá? Sempre vem com pontuação, geralmente 2 pontos ou vírgula. Até mais.